Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o extrativismo no Brasil, sobre essa atividade não urbana que existe no Brasil, tá? Que é conteúdo do capítulo 9 do livro de vocês, tá? Vocês podem me acompanhar com livros se achar necessário, tá bom? Então, o que é, vamos trabalhar o que é o extrativismo. De início, nós vamos falar sobre o extrativismo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a agricultura, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a parte do extrativismo no Brasil. Então, a definição de o que seja extrativismo são as atividades de extração e coleta de produtos naturais, sejam estes produtos de origem vegetal, animal e mineral. Esses produtos podem ser para fins comerciais, industriais e para subsistências. E ela é a atividade mais antiga desenvolvida pelo ser humano. O extrativismo deve ser realizado sempre de forma que respeite a natureza. O extrativismo predatório provoca sérios danos ao meio ambiente. O extrativismo predatório, pessoal, é aquele que retira indiscriminadamente os recursos naturais, né? Ele retira de forma indiscriminada, e esses recursos eles podem ser também minerais, vegetais e animais, e eles tiram as riquezas sem se preocupar se elas se constituirão. E esse é o extrativismo predatório. E também não se preocupa se essa riqueza, esse produto que ele está extraindo, não se preocupa se ele vai deixar de existir. Tá? Isso pode acontecer com a caça ilegal, por exemplo, que podem, o exagero numa caça, uma caça que seja apenas predatória e não para a sua subsistência, pode provocar a extinção de uma determinada espécie. Isso acontece com várias espécies, até aqui do nosso cerrado. Eu posso dar como exemplo o tatu, que é bastante caçado, veado, várias espécies que são caçadas e essa caça pode ocasionar uma futura extinção, tá? Também de algumas aves que algumas pessoas acabam retirando da natureza para recriar, para vender e para criar em cativeiro, tá? Então, não só isso, a gente pode dar exemplo também das pedras, que são a parte de minerais, né? Que são extraídos, muitas jazidas extraídas de formas que extraem minerais de formas ilegais, tá bom? Então existem várias formas de executar o extrativismo, tá? Então, aqui no Brasil, a gente já está no século XXI, e o nosso território, aqui no nosso território, diversas comunidades continuam praticando o extrativismo como uma forma de sobrevivência direta e como uma atividade também complementar, tá? Tem várias e várias comunidades, principalmente interioranas, que ainda executam esse tipo de atividade, tá? Que apenas retira da natureza aquele meio de subsistência. Aqui na nossa região a gente tem, na região norte, geralmente em toda região dá para encontrar aí a prática do extrativismo, tá bom? Várias comunidades brasileiras, elas retiram de matas nativas, por exemplo a madeira, folhas que servem para fazer chás. Então, tudo isso é o extrativismo, tudo que é tirado ali da natureza de forma que respeite a natureza, de forma que pense que ela conseguirá fazer a sua
conseguirá se preocupar que ela vai se reconstituir de novo, tá bom? Extrativismo vegetal. É um processo de exploração dos recursos vegetais nativos, ou seja, naturais de um lugar, onde a pessoa apenas coleta ou apanha os produtos que vai encontrando em uma região. Madeira, borracha, ceras, fibras, frutos, nozes, produtos medicinais, tá? Como eu falei, folhagens que fazem chás, algumas sementes, alguns frutos. Então, tudo isso que é explorado dos recursos vegetais, tá? A madeira, mas olha aí, não devemos confundir extrativismo vegetal com a agricultura. Por quê? Porque no extrativismo o homem ele vai coletar apenas os recursos naturais que lhe é necessário, tá bom? E já na agricultura é diferente. Faz a colheita, o homem faz a colheita daquilo que ele plantou e cultivou. Não, já não é um extrativismo, porque ele plantou e ele colheu o que ele plantou, tá? Então não é diferente do extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, que também é chamado de coleta, tá? Coleta vegetal. Aí tem algumas imagens da retirada do látex, tá? Que é dos seringais, de uma seringueira. Lembrando que o Brasil já foi o maior produtor de borracha do mundo, mas aí, se eu não me engano, foram os holandeses. Os holandeses vieram, pegaram as mudas dos seringueiras e levaram, e hoje o Brasil perdeu o seu, já há algum tempo o Brasil perdeu o seu posto de primeiro lugar aí na produção do látex, na produção da borracha, tá? Inclusive, um dos períodos econômicos do Brasil foi o período da borracha, tá? Extrativismo animal é o aproveitamento da fauna de uma região. No passado, para conseguir parte de seus alimentos, os seres humanos praticavam a pesca e a caça de animais. Atualmente, existem técnicas mais desenvolvidas para pesca comercial, pesca artesanal e esportiva. Aqui a gente pode dar exemplo que eu falei naquele momento do extrativismo predatório, né, que pode acabar abalando de certa forma aí o meio ambiente, tá? Aí nessa segunda imagem a gente pode perceber que é uma caça apenas predatória, apenas de esporte. Ele caça esse veado apenas por esporte, por gostar de atirar e ver o animal ali morrendo, saber que foi ele que conseguiu fazer esse feito. Esse grande feito. E aí tem também exemplo das outras formas de extrativismo, né? Duas formas de pesca, tá? Que é diferente lá das primeiras civilizações, que vamos trazer como exemplo aqui no Brasil, os indígenas, né? Que praticam a pesca para sua subsistência até hoje. Não só os indígenas, mas comunidades, toda a comunidade ribeirinha, tá? Pratica esse tipo de extrativismo. Aqui no Brasil, o Brasil ele foi contemplado com um extenso, um grande litoral, né? E aí faz com que cresça, com que haja uma maior como que eu falo, uma maior prática da atividade pesqueira, tá? Aqui no país, principalmente por conta dessa extensão do litoral brasileiro. Então, as comunidades litorâneas, elas são independentes e também podem ser organizadas com formas de cooperativas. Vocês podem acompanhar no livro de vocês,
tá? Nas áreas dos manguezais, as comunidades que vivem em sua margem ganham a vida a partir da comercialização de caranguejos, mariscos ou ostras, tá? Então, o extrativismo ele pode ser tanto para a sua subsistência também ou também para ajudar no orçamento mensal em Cava, tá? Extrativismo mineral é a extração dos minerais úteis que existem na crosta terrestre, como ferro, como o alumínio, o cobre e muitos outros. O extrativismo mineral também recebe o nome de mineração. Mineração é um termo que abrange os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Podem incluir-se aqui a exploração de petróleo, de gás natural e até da água. Olha, gente, aqui no Brasil, desde o período lá colonial, existe aí a exploração mineral no Brasil. Quando os portugueses descobrem que o nosso país é rico não só na parte lá vegetal, como que eles extraíam a madeira, né, o pau-brasil, quando eles percebem, então há aí um grande investimento para extração mineral, na época do ouro, do diamante, tá? Então, alguns pesquisadores, eles vão dizer que o subsolo do nosso país é uma grande fonte de riqueza. E eles também afirmam que, mesmo com essa retirada ao longo do tempo, ao longo dos anos, desde lá do período colonial, mesmo assim, não foram retirados nem 2% do nosso minério, pessoal. Então, imagine como a nossa geologia, tá? O nosso relevo, o nosso terreno é tão rico. E, olha, depois de tanta exploração, a partir de estudos, acredita-se que não tenha retirado nem 2% de toda a riqueza dos nossos minérios. Que minérios são esses? Como eu já falei, pode ser também do petróleo, pode ser da água, do gás natural, do ouro, do diamante, tá? E alguns outros do ferro, do minério de ferro e vários outros minérios que o relevo brasileiro, que a geologia brasileira, o subsolo brasileiro é tão rico, tá? Por isso que há aí um grande interesse. Aí eu tenho uma imagem da mina de cobre, que é lá no Chile, essa de baixo, e de alguns garimpeiros, tá? Deixo como dica o filme Serra Pelada, que vai mostrar a história lá. O filme se passa no garimpo da Serra Pelada, tá bom? Meio ambiente, apesar de muito importante para a sobrevivência do homem e para o desenvolvimento econômico, o extrativismo pode desencadear vários problemas socioambientais, como a redução da biodiversidade, extinção de espécies animais e vegetais, poluição, modificação do solo e também conflitos, tá? Isso acontece bastante na região norte, com a retirada de madeira ilegal, tá? Com a desapropriação de apropriação de terras indígenas, tá, pessoal? Então, apesar de tudo, apesar de ser utilizado para a sobrevivência do homem, também quando é extraído da natureza sem a necessidade, para não que seja além de suprir as suas necessidades, para a sua sobrevivência, então vai causar problemas socioambientais, tá? Como eu venho falando desde o início, a questão dos animais, a questão da vegetação, o desmatamento, que vai gerar grandes outros problemas aí, né? Voltando lá
ao extrativismo, do extrativismo mineral. Daqui a pouco a gente vai falar aí de alguns projetos importantíssimos que existem no Brasil, tá? Então, o extrativismo no Brasil. A exploração da madeira é a principal atividade extrativa vegetal no Brasil. A madeira é retirada principalmente na Amazônia, provocando o desmatamento da floresta, como eu havia falado. Além da madeira, são extraídos produtos como a castanha do Pará, o palmito, o látex da seringueira, o babaçu e muitos outros produtos em todo o nosso território brasileiro. O extrativismo animal aqui no Brasil é a pesca, a caça, a biopirataria, tá? No Brasil, as principais atividades extrativas minerais são o minério de ferro, petróleo, ouro, bauxita. Então, a biopirataria, pessoal, pode ser a extração, a manipulação ou a exportação de recursos biológicos que existem aqui no nosso território, tá? E aí vão ultrapassar as leis existentes no nosso território, tá? Destaque aqui, os destaques aqui dos nossos minerais é o ferro, tá? Que pode ser encontrado no Porto de Sepetiba, em Vitória, e também em Tubarão. No Mato Grosso, Urucu. Aí aqui, olha, essa legenda dá para especificar qual o produto presente em cada região, tá? Se a gente for observar aqui a nossa região, deixa eu pegar a setinha. Aqui, se a gente for observar aqui a nossa região, Barreiras está exatamente aqui. Então vamos ver o amarelinho, ouro, tá? Ouro, olha o amarelinho. E aí vocês podem ir localizando através da legenda, associando com as cores, tá? E aí tem o manganês, em Minas Gerais, tem a bauxita, no Pará, também em Minas, e tem o sal, no Rio Grande do Norte. O quadrilátero ferrífero, localizado na porção centro-sul do estado de Minas Gerais e com extensão territorial de aproximadamente 7.000 km², o quadrilátero ferrífero é uma área vizinha a Belo Horizonte, formada pelas cidades de Sabará, Rio Piracicaba, Congonhas, Casa Grande, Itaúna, Itabira, Nova Lima, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto e também entre outras. E é exatamente essa localização aqui, olha. Essa localização aqui, tá? Aqui é a localização de cada cidade, que é o recorte, gente. Isso aqui é esse recorte aqui, tá? Mesma coisa. Então, olha, só que tá ampliado. Aqui é o quadrilátero, porque faz parte de todas essas cidades que acabam formando um quadrado, né? Um quadrilátero aqui nessa região aqui de Belo Horizonte. Aí vamos ver lá. Então, a descoberta do ouro nessa área aí do quadrilátero ocorreu no final do século XVII, fato que proporcionou a criação de importantes cidades minerais, ou de importantes cidades mineiras, tais como Ouro Preto, Mariana. Também atraiu grandes fluxos migratórios de mineradoras, contribuindo para a ocupação do interior do Brasil, visto que nesse período a população se concentrava nas áreas litorâneas, tá? Lá no período do século XVII, obviamente o litoral era a área mais habitada. Então, a partir do momento em que descobre as regiões mineradoras, as regiões com grande potencial mineral, então
há aí um incentivo e acabou contribuindo para uma ocupação do território do interior do nosso Brasil, tá? Então essa população, alguns dessa população começa a ir a rumo ao interior do Brasil. Entre os vários minérios extraídos do quadrilátero ferrífero estão o ouro, o manganês, o ferro. É a maior produtora nacional de minério de ferro, 60% da produção brasileira que é transportada em ferrovias para o Porto de Tubarão, em Vitória, capital do Espírito Santo. A intensa exploração desses recursos, sem uma devida preocupação ambiental, desencadeou uma série de impactos. Entre os problemas detectados estão a poluição do lençol freático e do solo, a perda da biodiversidade, descarte inadequado de resíduos perigosos e erosão. Com a extração desses minérios acaba gerando bastante resíduos. Esses resíduos muitas vezes são despejados nos rios de águas límpidas e acaba poluindo aquele rio. Às vezes algumas jazidas produzem muita fumaça, polui o ar, tá? Então essas jazidas produzem muitos e muitos resíduos, tá? Isso é muito prejudicial ao nosso ambiente. Porém, atualmente o local é fiscalizado por órgãos ambientais, sendo necessário o cumprimento de leis rígidas para a exploração dos minérios, garantindo assim a redução dos transtornos provocados pela mineração. Aí tem aí o projeto Carajás, tá? Que é um dos mais importantes do quadrilátero, não é do quadrilátero, tá? Desculpa. É um dos projetos mais importantes. Ele vai estar localizado lá no Pará, é outro projeto. Então, ele está localizado no Pará, no sudeste do Pará, lá numa província mineralógica. Então, o principal projeto instituído pelo governo recebeu o nome de O Grande Carajás. O investimento foi de aproximadamente 5 bilhões de dólares para a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins. Isso para a geração de energia para suprir as necessidades do projeto, além da construção da estrada de ferro Carajás, que favoreceu a circulação e o escoamento da produção e também a criação do porto Ponta da Madeira, localizado na cidade de São Luís, Maranhão. Olha aí a localização, pessoal, exatamente aqui norte e nordeste, né? Acaba pegando também o Piauí. A construção desse porto facilitou o processo de exportação. Então, olha, todo esse investimento, ele foi feito através de quê? De parcerias, através de empréstimos estrangeiros. Então, nesse período da construção desse projeto Carajás, o Brasil acabou aumentando a sua dívida externa, tá? Que ele já tinha de antes, por ser um país, né, subdesenvolvido, ele já tinha de antes. Então, através da necessidade dos países já industrializados, como China, Estados Unidos, Canadá e Japão, eles acabaram esgotando as suas jazidas, tá? E começaram a visar alguns países que tinham um grande potencial. E o Brasil foi um deles. Então, com isso, acabaram investindo no Brasil, o Brasil aumentou a sua dívida externa. Por isso, esses 5 bilhões só para energia. Então, durante 7 anos, desde de 1970 a 1977, essa província de Carajás, ela foi explorada por uma empresa, tá, lá dos Estados Unidos, através também da parceria com a Vale do Rio Doce, que era quem comandava essas jazidas, tá? Então, após essa tanta exploração da Vale do Rio Doce com essas empresas, elas acabaram desenvolvendo outros projetos, como Amazônia Oriental,
projeto Grande Carajás. Também levou o Estado brasileiro a ampliar sua dívida externa, como eu acabei de falar, tá? Construíram, como não existia as estradas de ferro, teve que ter investimento para estradas de ferro, investimento para parte de energia, e o Brasil pegou tudo emprestado e acabou aumentando a sua dívida estrangeira. Então, na Serra de Oriximiná é extraída a bauxita. A empresa responsável pela exploração da jazida é a empresa de mineração do Rio do Norte, composta pela Companhia do Vale do Rio Doce, empresas transnacionais e nacionais. A grande maioria da produção tem como destino a exportação, tá? Então, a maioria de toda essa matéria-prima extraída aqui do Brasil vai para fora. Alguns dos grandes projetos aqui, mas mapeados direitinho, tá? Essa região aqui, olha, do Pará vai ser o projeto Carajás. Essa região aqui, vai ser aqui o Amapá, projeto Trombetas. E a região aqui também ainda no Pará, região 2, vai ser o projeto Serra do Navio, tá? São também 2 projetos existentes aí no Brasil. Então, o projeto Vale de Trombetas, né, lá no Vale de Trombetas, que começou a ser explorado a partir de 1966, quando as suas ricas jazidas de bauxitas foram descobertas pela mineradora estrangeira lá do Canadá, tá bom? Então, elas passaram a promover uma ocupação, uma exploração naquele período. Então, a Vale do Rio Doce, por diversas vezes, as empresas, acabou contribuindo com essas empresas internacionais no ramo do minerador vindo aqui para o Brasil. Então, a partir daí, o Brasil e a região norte foi inserido no processo de globalização mais recente, tá? Então, essas empresas acabam lucrando bastante com esses projetos e devastaram muito o meio ambiente, muito. Tem também outro projeto do Maciço do Urucu, tá? Que vai ficar lá no Mato Grosso. Tem o projeto da Serra do Navio, que é essa localização aí da região 2, que é essa área é uma área extrativa localizada na região central do Amapá, às margens do rio Amapari, tá? Isso aí, essa trechinho aí é do livro de vocês, tá? Esse último trechinho. E aí, na próxima semana, nós vamos falar de agropecuária brasileira. Bom, eu quero falar pra vocês, na próxima semana teremos aula, né? E eu peço que vocês leiam. Aqui eu trouxe uma foto da Serra Pelada, que é até o filme que eu estou indicando, que conta aí um pouco da história da Serra Pelada. Tá? É a Serra Pelada em 1983, aqui no Brasil, com a extração de minerais. Aqui o Brasil está errado, tá com Z. Essa imagem eu peguei da internet, viu, pessoal? Grandes projetos mineradores aqui no Brasil. Aí a gente tem aqui a legenda, vários alumínio, chumbo, vários e vários metais. E aqui os projetos de cada período. O ouro no rio Tapajós, em 1950, na Chapada Diamantina, no século XVII, e também do século XVII ao século XIX, na Serra Pelada, na década de 1990, vários e vários projetos aí de exploração dos recursos minerais brasileiros. Todo o nosso território é rico em recursos minerais, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer a leitura, para a próxima semana, vocês vão fazer a leitura das páginas 230 a 250 para a gente discutir na nossa aula online, tá bom? E aí a gente vai continuar na próxima aula
E então, até a próxima aula, quero vocês por dentro do conteúdo. A gente vai falar de agropecuária, tá? De agricultura. E um beijo, até a próxima aula.